Chegar num pronto-socorro, numa UPA, e dar de cara com aquela sala de espera, lotada. Aquela sensação de que vai levar horas. Nossa, é frustrante mesmo. Super comum, infelizmente. Pois é. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Por que será que esses serviços, sabe, vivem tão sobrecarregados? Uma ótima pergunta. E, principalmente, qual é a diferença real, na prática, entre a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, e a UBS, a Unidade Básica de Saúde. A gente juntou aqui estudos, dados oficiais do SUS, opiniões de especialistas para tentar entender esse cenário. Sim, tem bastante material interessante para a gente analisar. A nossa exploração hoje, então, tem um objetivo bem claro. Entender qual o papel de cada serviço, investigar por que tanta gente vai parar na UPA com coisas que, assim, tecnicamente não seriam urgentes. Exato. O chamado uso inadequado. Isso. E ver o impacto disso tudo, né, no sistema, na saúde e para quem está lá esperando, precisando de cuidado. A ideia é trazer clareza para a gente conseguir usar o sistema de um jeito melhor, mais consciente. É fundamental ter essa clareza. Certo. Então, para começar, o que é exatamente uma UPA? A gente sabe que é a Unidade de Pronto Atendimento, que faz parte da Rede de Atenção às Urgências, a RUI. Isso, a RUI. E um ponto-chave que todo mundo fala é que funciona direto, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente. Esse é um ponto crucial. A UPA foi pensada como uma estrutura intermediária. Pensa nela como uma ponte, sabe? Entre a atenção primária, que é lá na UBS... O postinho, né? Onde a gente vai mais no dia a dia. Isso, postinho. E os hospitais, que são para casos mais complexos. A função dela é lidar com urgências e emergências. Situações que precisam de atenção rápida, mas que nem sempre, de cara, precisam daquela estrutura hospitalar toda. Entendi. E como eles decidem quem atender primeiro com aquela confusão toda? Aí entra a triagem. É um sistema para classificar o risco de cada paciente que chega. O protocolo de Manchester é um dos mais conhecidos. Use aquelas cores, né? Vermelho, amarelo, verde. Exato. Vermelho para emergência mesmo, risco de vida. Amarelo para urgente. Verde para pouco urgente e azul para não urgente. A ideia é priorizar pela gravidade, não por quem chegou antes. Isso é vital para salvar vidas nos casos mais sérios. Faz todo sentido. E tem um detalhe técnico interessante que uma das fontes traz. A UPA é classificada como um serviço de atendimento pré-hospitalar fixo. Pré-hospitalar fixo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, embora ela não seja móvel como uma ambulância do SAMU, ela tem um papel parecido na estabilização inicial. O paciente grave chega ali, por conta própria ou levado, e a UPA é o ponto para estabilizar antes de talvez precisar ir para o hospital. Entendi. Como uma primeira parada estratégica para casos graves. Isso. E outra coisa, pelo menos no papel, no desenho original, o paciente não deveria ficar na UPA mais que 24 horas. Só 24 horas. É a regra teórica. Nesse tempo, ou o caso se resolve e a pessoa tem alta, ou ela precisa ser transferida para um hospital, muitas vezes com o SAMU, se precisar de mais tempo ou cuidados mais complexos. Claro que na prática com a superlotação. Exato. A realidade da superlotação muitas vezes impede cumprir essa meta à risca. É um desafio enorme. Ok, então entendemos a função teórica da UPA. Agora vamos pro nó da questão mesmo. A superlotação. E o que as fontes chamam de uso inadequado ou procura por condições de baixo risco. Esse é o ponto central, né? E as fontes são claras, não é um problema só nosso do Brasil. É global. Mas aqui parece que a coisa pega mais forte. Os números que a gente viu são bem impressionantes, né? São sim. Assusta um pouco. Eu fiquei... Nossa, olha esse dado. Um estudo lá em Piracicaba, São Paulo, classificou quase metade, 45,9% dos atendimentos como não urgentes. Azul ou verde. Quase metade. É muita gente mesmo. E outro estudo, no Paraná, foi ainda mais longe. 73,4% de uso considerado inapropriado. 73%! É um número altíssimo, chocante até. Aquelas estimativas gerais, que algumas análises citam, falando que talvez uns 80% dos casos em pronto-socorro poderiam ser resolvidos, sabe, na atenção primária, no posto, ou nem precisariam de médico na hora. Mesmo as estimativas mais
digamos, conservadoras, que falam em 40% de uso inapropriado, já representam um volume gigantesco de gente. E o que são esses casos não urgentes, na prática? O que as fontes listam? Ah, são coisas do dia a dia que muita gente vai reconhecer. Resfriado comum, sabe? Dor de garganta leve, uma dor aqui ou ali que não está incapacitando. Febre baixa. E isso, febre baixa, ou precisar renovar uma receita que acabou, pedir um exame de rotina, fazer um curativo simples. São coisas que individualmente parecem pequenas, mas quando somadas. E vira uma avalanche que entope a UPA. Exatamente. E essa sobrecarga toda causa um efeito dominó bem negativo. Primeiro, e acho que o mais sério, é que aumenta o tempo de espera para todo mundo. Inclusive para quem está lá com suspeita de infarto, né? Ou uma crise de asma feia. Exatamente. Para esses casos, cada minuto conta. A qualidade do atendimento para quem realmente está numa urgência acaba sendo prejudicada por causa do volume de casos mais leves. Além do tempo de espera, tem outros problemas? Tem sim. Gera um custo desnecessário para o sistema. O atendimento de urgência é mais caro por natureza. A estrutura, os profissionais 24 horas, tudo isso custa mais. Faz sentido. E tem o desgaste das equipes, né? Imagina trabalhar o tempo todo naquela pressão, com a sala lotada. É um estresse enorme para os profissionais de saúde. Com certeza. E um ponto que às vezes a gente esquece, a UPA resolve o agudo, sintoma do momento. Ela não foi feita para acompanhar ninguém a longo prazo. Ah, boa observação. Então, quando a pessoa usa a UPA para uma queixa menor, ela perde a chance de criar um vínculo com a equipe da UBS, do postinho. Lá eles conhecem o histórico, a família, podem oferecer um cuidado contínuo, preventivo. Na UPA, a gente trata a febre, mas não investiga por que ela está vindo toda hora, entende? Entendo. Falta continuidade do cuidado. Exatamente. Tá. Então a grande pergunta é, por que isso acontece tanto? Se a UPA é para urgência, o que leva tanta gente para lá com coisas simples? As fontes indicam um monte de fatores, né? É complexo. Começa com a percepção da própria pessoa. Sim, a percepção do paciente é um fator-chave. E aqui tem aquele dado que eu achei fascinante, quase um paradoxo, do estudo de Piracicaba. A pessoa achar que está numa emergência Sim. estava fortemente associado a, na verdade, ser classificada como não urgente na triagem. O estudo calculou lá um tal de odds ratio, deu 9,79. Nossa, quase 10 vezes mais chance. Exato. Quer dizer, quem sente que há uma emergência tem quase 10 vezes mais chance de, objetivamente, não ser um caso urgente pela avaliação médica. Isso é muito curioso sobre como a gente percebe o risco, né? Muito curioso e muito importante. Essa percepção não vem do nada, claro. Pode ser ansiedade, falta de informação, medo, mas mostra uma desconexão grande entre o que a pessoa sente e a avaliação clínica real. É um ponto fundamental para a gente pensar em como orientar melhor as pessoas. E as fontes também viram que alguns grupos de idade apareceram mais nessa situação. Idosos com mais de 60 anos. Sim, um estudo mostrou que eles tinham 2,66 vezes mais chance de procurar a UPA por motivos não urgentes. E outro estudo lá no Paraná viu uma associação ainda mais forte com crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos. A chance era mais de 3 vezes maior, talvez pela preocupação dos pais, né? É uma hipótese bem provável. A gente tende a se preocupar mais com crianças e idosos, né? Achar que qualquer coisinha pode ser grave. Mas, além disso, tem os fatores do sistema, fatores culturais. Tipo o quê? Bom, primeiro a questão da acessibilidade da conveniência. A UPA está lá, aberta 24 horas, 7 dias por semana, não precisa marcar hora. Verdade. Para quem trabalha o dia todo? Exato. Pode parecer mais fácil dar um pulo na UPA na hora do almoço ou depois do trabalho para resolver algo que parece simples do que tentar marcar na UBS, que talvez tenha horário mais restrito ou fila para marcar. E isso já liga com outro ponto que as fontes batem muito. As dificuldades da atenção primária das UBSs. Exatamente. Muitas fontes falam de uma certa desconfiança das pessoas na capacidade da UBS de resolver o problema delas. E essa desconfiança tem base real, às vezes. Infelizmente, muitas vezes tem. As fontes listam problemas concretos, dificuldade para conseguir marcar consulta, às vezes falta médico ou tem muita rotatividade, a infraestrutura nem sempre é ideal, dificuldade para atender quem chega sem hora marcada, tal da demanda espontânea. Aquela coisa de chegar passando mal e não conseguir ser atendido na hora no posto. Isso, ou a sensação de que, lá no posto eles não resolvem, só mandam para outro lugar.
Se a porta de entrada principal do sistema, que é a UBS, não está funcionando bem, é natural que as pessoas procurem outras portas. A UPAS acaba sendo essa outra porta. Faz sentido. E tem dado que mostra isso. Tem. Aquele estudo do Paraná mostrou que quem morava em áreas sem cobertura da estratégia saúde da família tinha 2,3 vezes mais chance de usar o pronto atendimento de forma inadequada. Ou seja, onde a atenção primária é mais fraca ou nem existe, a UPA acaba recebendo uma demanda que não deveria ser dela. Entendi. A falta de UBS forte sobrecarrega a UPA. Exatamente. Outro ponto é a falta de conhecimento mesmo, a literacia em saúde. Muita gente não entende bem qual é o papel de cada serviço. UPA para quê? UBS para quê? Como o sistema deveria funcionar? Falta informação clara, acessível. E as fontes falam que precisa de mais educação em saúde, né? Todas elas. É um consenso. E por último, tem um fator cultural que uma análise mencionou. Aquela ideia meio imediatista que a gente tem às vezes com saúde, sabe? Como assim? Achar que qualquer sintoma, qualquer coisinha precisa de médico agora, precisa de exame, precisa de remédio. Isso leva as pessoas para a UPA mesmo com um resfriado, que ia melhorar sozinho ou que podia ser cuidado com orientação na UBS. Entendi. Uma cultura de buscar sempre o atendimento mais forte, digamos assim. É, algo por aí, uma busca pela resolução imediata, mesmo quando não é necessário. Bom, com tudo isso, fica ainda mais claro por que é tão importante saber direitinho quando ir para cada lugar. Vamos tentar organizar isso de um jeito prático, baseado no que as fontes orientam. Começando pela base, pela UBS, o postinho. Perfeito. A UBS é o coração da atenção primária, a APS. Ela deveria ser o nosso ponto de referência principal para a saúde, né? As fontes dizem que ela consegue resolver uns 80, 85% dos problemas de saúde mais comuns. Exato, a grande maioria. Então, para que serve a UBS? Sintomas leves. Gripe, resfriado, febre baixa, dor de garganta, diarreia breve. Certo. Certíssimo. E também para acompanhar doenças crônicas, pressão alta, diabetes, asma controlada. Renovar receita de remédio de uso contínuo, isso. Vacina, fazer curativo, pré-natal, tirar dúvidas sobre saúde, pegar orientação para se cuidar melhor. É o lugar do cuidado do dia a dia, da prevenção. Em termos de risco, são os casos azul, não urgentes, ou verde, pouco urgentes. E a grande vantagem da UBS, como você já falou, é ter aquela equipe que te conhece, né? O médico, a enfermeira, o agente de saúde acompanham a gente, conhecem a história, é o cuidado contínuo. Exatamente. Esse vínculo é muito importante. Beleza. Agora, a UPA. Recapitulando, 24 horas, 7 dias, e é para... Urgências e emergências. Situações mais sérias. Tipo o quê, na prática? O que as fontes indicam? Olha, febre muito alta, tipo acima de 39 graus, que não baixa de jeito nenhum com remédio em casa. Pico de pressão muito alta ou muito baixa e a pessoa está sentindo coisa, tonta, com dor de cabeça forte. Suspeita de quebrar um osso, torcer o pé feio. Isso, fraturas, luxações, cortes, fundos que precisam de ponto, dificuldade para respirar, de repente uma falta de ar intensa, dor forte súbita no peito, que pode ser um infarto, né? Tem que ir rápido. Dores muito fortes em geral, tipo cólica de rim, dor de cabeça insuportável que começou do nada. Exatamente, dores muito intensas e de início súbito. Desmaio, convulsão, principalmente se for a primeira vez. Alguma alteração neurológica, de repente, perder a força de um lado do corpo, a boca entortar, não conseguir falar direito. Reação alérgica grave que incha tudo. Também. E acidentes, né? De trânsito, em casa, no trabalho, que causem machucados mais sérios. São os casos classificados como amarelo, urgente, laranja, muito urgente ou vermelho, emergência. A UPA vai estabilizar esses quadros. E o SAMU, o 192. Quando chamar? O SAMU é para emergência grave, que precisa de atendimento móvel ali no local, acidente com vítima presa, por exemplo, parada cardíaca, ou quando precisa de transporte rápido e especializado para o hospital, com equipamento na ambulância. Entendi. E o hospital, qual o papel dele nisso tudo? O hospital é para casos ainda mais complexos, que precisam de internação, cirurgia maior, acompanhamento com especialista, exames muito específicos, parto de risco. Geralmente a pessoa chega lá encaminhada pela UPA, pelo SAMU ou mesmo pela UBS para coisas agendadas ou complicações. Certo. Ficou bem claro o fluxo ideal. E um ponto que vale a pena repetir que uma fonte destacou bem.
A triagem na UPA é pela gravidade clínica naquele momento, não é pela ordem de chegada. Nem por ser idoso ou criança. Exato. Claro, esses grupos merecem atenção especial, mas a prioridade na fila não é automática por causa da idade ou por ser gestante, é pela condição de saúde. Uma criança com febre baixa pode ser verde, enquanto um jovem com dor no peito vai ser vermelho e passar na frente. O critério é o risco de vida ou de complicação grave. Entendi. O risco clínico manda. Isso. E para a gente amarrar a questão do uso inadequado com a atenção primária, tem um conceito útil, CSAP, Condições Sensíveis à Atenção Primária. CSAP? O que é isso? São problemas de saúde tipo hipertensão, diabetes, asma, algumas infecções respiratórias que, se fossem bem cuidadas lá da UBS, no postinho, com acompanhamento certinho, Não deveriam complicar, né? exatamente, não deveriam levar a pessoa a precisar de uma UPA ou de ser internada por causa de uma crise aguda. Quando a gente vê muita gente na UPA por crise de asma, ou pico de pressão, ou complicação de diabetes, isso pode ser um sinal. Um sinal de que a atenção primária não está conseguindo segurar a onda. Pode ser, sinal de que o acompanhamento lá na base talvez esteja falhando. Pensa na pessoa com asma que vai parar na UPA sem ar. Muitas vezes, se ela tivesse um plano de ação certinho, remédio correto, acompanhamento regular na UBS, talvez aquela crise pudesse ter sido evitada. Essas são as CSACAPs, e elas acabam gerando muita procura na UPA que poderia ser evitada. Faz todo sentido. É um ciclo, né? A UBS não dá conta, a UPA lota. É um ciclo vicioso, infelizmente. Bom, então, resumindo os pontos principais que a gente viu aqui. As UPAs são essenciais, salvam vidas nas urgências, mas essa sobrecarga com casos mais simples prejudica todo mundo, principalmente quem está mais grave. Sim, o sistema fica menos eficiente para todos. E entender que a UBS é a porta de entrada principal para quase tudo para o dia a dia, para as doenças crônicas, para a prevenção, e deixar a UPA para situações de risco real, permite usar o sistema de um jeito mais inteligente, né? Com certeza. Essa escolha informada de ungir não é só um benefício para a pessoa, é para o sistema todo. Melhora a eficiência do SUS, a qualidade do atendimento, ajuda a usar melhor o dinheiro público. E as fontes dão caminhos para melhorar, né, o que elas sugerem. Olha, o principal é fortalecer a atenção primária, a UBS, dar mais estrutura, mais profissionais, melhorar o acesso. Mas também falam em melhorar a comunicação entre os serviços, a tal da referência e contra-referência, para a gente ir da UBS para a UPA ou para o hospital e voltar de um jeito mais fácil. E, claro, investir sempre em informar a população na literacia em saúde. Fortalecer a base, integrar a rede e informar as pessoas. Parece lógico. É o caminho. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação para quem está ouvindo, baseada em tudo isso que a gente conversou. Considerando essas dificuldades reais que a gente viu na atenção primária, no acesso, na capacidade de resolver, e aquela coisa curiosa da pessoa sentir que é urgente, mas não ser, que outras ideias, que outras inovações, além da educação em saúde tradicional, poderiam ajudar de verdade? Boa pergunta. Como ir além? Como a gente pode, como sociedade, apoiar as pessoas a navegar melhor nisso tudo e, ao mesmo tempo, construir mais confiança na capacidade da UBS de ser o nosso porto seguro principal para a saúde? Será que a tecnologia ajuda mais? Telesaúde, aplicativo, como uma fonte mencionou? Ou outras ideias da comunidade? Fica aí para a gente pensar junto.